Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha Cerro Corá FM 91.5, programa FM Notícias a partir de meio-dia 15, 12 horas e 15, horário paraguaio de verão, 11 e 15, horário de Ponta Porã, horário de Mato Grosso do Sul, né? Você que também nos acompanha aí na TV Web Ponta Porã Informa, nos acompanha também através do YouTube, das redes sociais. Você que nos acompanha no YouTube, né, faça inscrição no nosso canal, acione o sininho aí, dê o seu like para que você possa sempre ser notificado quando nós tivermos informações aqui e também nos ajudar a divulgar esse trabalho. Vamos lá então com as informações esportivas, falar de campeonatos estaduais. No Campeonato Paulista, o Novo Horizontino de uma só vez aprontou para cima de São Paulo e do Palmeiras. Jogo ontem à noite, né, no encerramento da quarta rodada do Paulistão, o time do técnico Roberto Fonseca arrancou o empate por 1-1 ante o Tricolor em pleno Morumbi e de quebra tirou o Verdão da zona de classificação do Grupo B. Agora o Novo Horizontino aparece na vice-liderança com 8 pontos, um a mais do que o time do técnico Vanderlei Luxemburgo e um a menos em relação ao líder Santo André. O time de Fernando Diniz, apesar do tropeço, manteve a liderança do Grupo C com 8 pontos, né? Em Ribeirão Preto, né, o Mirassol atropelou o Botafogo por 5-0, 6-0 foi o jogo no final. Camilo, Renê, Daniel Borges anotaram os gols que deixaram o time do Mirassol na briga por uma vaga no Grupo C. O Mirassol tem os mesmos 6 pontos da vice-líder Inter de Limeira, mas perde no número de vitórias 2-1. O Botafogo, por outro lado, amarga a lanterna do Grupo B, com apenas 1 ponto. O Pantera ainda desceu para a última colocação no geral. Em Limeira, a Inter desencantou diante da torcida, o Leão rugiu alto graças a Murilo Rangel, autor dos 2 gols da virada sobre a Ponte Preta por 2-1. A Inter passou a somar 6 pontos, um a menos do que o São Paulo, que tem um jogo a menos. Aliás, está tudo igual agora, né? A Ponte Preta, por sua vez, perdeu a chance de liderar o Grupo A. A Macaca tem 6 pontos, um a menos do que o Santos. E a rodada ficou marcada pelo primeiro tropeço do Santo André, antes 100%, né? Estava 100%. O Ramalhão foi derrotado pelo Guarani por 2-1 em Campinas, mas manteve a liderança do Grupo B. O mesmo do Verdão. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo, aliás, caiu perante o Red Bull Bragantino. No clássico em Itaquera, o Corinthians não deu a mínima chance ao Santos e se recuperou da derrota anterior com os 2-0. O fim de semana ainda teve o primeiro ponto do Água Santa, que empatou com o Ituano. A Ferroviária, por sua vez, meteu logo 5-1 no Oeste em Barueri. A quinta rodada do Paulistão será disputada entre sexta-feira e a próxima segunda-feira. Resultados então do Paulistão: Oeste 1, Ferroviária 5, Corinthians 2, Santos 0, Água Santa e Ituano 1-1, Red Bull Bragantino 2, Palmeiras 1, Guarani 2, Santo André 1, Inter de Limeira 2, Ponte Preta 1, Botafogo 0, Mirassol 6, né? E vamos ver como é que está a classificação do Campeonato Paulista após o fim, né, dessa quarta rodada do campeonato aí. Tem o Santos na liderança do Grupo A com 7 pontos, a Ponte Preta é a vice com 6, terceiro Oeste com 13, quarto Água Santa com 1. Grupo B liderado pelo Santo André 9 pontos, Novo Horizontino 8, Palmeiras é o terceiro com 7 e o Botafogo é o quarto com 1. No Grupo C, o líder é o São Paulo com 8 pontos, a Inter de Limeira é a segunda colocada com 6 pontos, Mirassol também tem 6 pontos, mais uma vitória a menos que a Inter de Limeira. É o terceiro Mirassol, quarto Ituano 2 pontos. Em primeiro está o Corinthians, 7 pontos. Segundo, o Guarani, 7 pontos. Terceiro, no grupo D, né? O terceiro é o Red Bull Bragantino, 5 pontos. E quarto, a Ferroviária com 4 pontos. No grupo, aliás, da classificação geral, o Santo André lidera, 9 pontos. Segundo, Novo Horizontino, 8 pontos. Terceiro, São Paulo, 8 pontos. Quarto, Palmeiras, 7 pontos. Quinto, Corinthians, 7 pontos. Sexto, Guarani, 7 pontos. E sétimo, Santos, 7 pontos. Oitavo, a Ponte Preta, 6 pontos. Nono colocado, Inter de Limeira, 6 pontos. Décimo, Mirassol, 6. Décimo primeiro, Red Bull Bragantino, 5. Décimo segundo, Ferroviária, 4, 13º Oeste 3, 14º Ituano 2. Na zona do rebaixamento, em 15º, Água Santa 1 ponto, em 16º Botafogo também 1 pontinho até aqui no campeonato. No Campeonato Carioca nós tivemos alguns jogos ontem. O Flamengo jogou ontem, levou um susto, mas superou o Resende na estreia da equipe principal, né? A estreia da equipe principal do Flamengo na temporada teve susto, mas acabou com um final feliz, porque os mais de 50 mil torcedores que foram ao Maracanã acabaram vendo a vitória do Flamengo. Após sair atrás do placar, o time do técnico Jorge Jesus virou o jogo contra o Resende e venceu por 3-1 na quinta rodada da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Vamos ver
como está a classificação nos grupos aí, né? Depois dos resultados da quinta rodada. Nós tivemos o Madureira empatando com o Bangu 0x0, Fluminense 0, Boa Vista 1, Botafogo 1, Vasco 0, Macaé 1, Cabo Friense 0, Volta Redonda 2, Portuguesa 0 e Resende 1, Flamengo 3. No grupo A, o líder é o Boa Vista com 10 pontos, seguido pelo Flamengo, também 10 pontos. O time do Boa Vista está na frente no saldo de gols, 5-3 do Flamengo. O Botafogo é o terceiro com 9, quarto Portuguesa com 6, quinto Cabo Friense com 13 e sexto Bangu com 3. No grupo B, o Volta Redonda é o líder com 12 pontos, Fluminense é o segundo com 12, o terceiro é o Madureira com 10, quarto Vasco com 4, quinto Macaé com 4 e sexto o Resende com 2 pontos. No Campeonato Gaúcho nós tivemos ontem apenas um jogo, né? Com um gol de Diego Souza, o Grêmio massacrou o Esportivo e se classificou, né? O Grêmio não tomou conhecimento do Esportivo na noite de ontem, goleou por 5-0 em casa pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, se classificando às semifinais. A partida marcou as estreias de Thiago Neves e Diego Souza com a camisa do tricolor gaúcho, né? Vamos ver como é que está a classificação então. 4 rodadas nós tivemos aí do primeiro turno. Tivemos jogos no sábado, Pelotas 3-1 no Juventude, Ipiranga e Inter 0-0, Novo Hamburgo e São Luís 0-0, Caxias 1, Brasil de Pelotas 0, São José venceu a Aimoré 2-0 e o Grêmio fez 5-0 no Esportivo. No grupo A, o líder é o Internacional, 10 pontos. Segundo, Ipiranga também 10 pontos, perde no saldo de gols 4-3. O Pelotas é o terceiro com 4, o quarto Juventude com 4, o quinto Novo Hamburgo com 3, sexto São Luís com 1. No grupo B, o Caxias é o primeiro com 10, o segundo Grêmio com 9, o terceiro São José com 5, o quarto Esportivo com 5, o quinto Aimoré 13 e sexto Brasil de Pelotas com apenas 1 ponto, né? Essa é a classificação do Campeonato Gaúcho. No Campeonato Sul-Mato-Grossense, a liderança é do Águia Negra com 6 pontos, o Operário é o segundo com 3, o Aquidauanense terceiro com 3, Costa Rica quarto com 3, quinto Maracaju com 3, o sexto Comercial não pontuou, Corumbaense não pontuou, oitavo Cerc também sem ponto, nono Sena sem pontuação e décima CEP também sem pontuar. Aliás, a Sociedade Esportiva Pontaporanense joga pelo Campeonato Estadual amanhã como um primeiro jogo como mandante, jogo às 15 horas no estádio Aral Moreira em Ponta Porã. Vamos lá apoiar a Sociedade Esportiva Pontaporanense, que apesar do pouco tempo de trabalho precisa vencer, né? Foi um erro, né? Um erro da diretoria, não sei qual é a justificativa, mas foi um erro da diretoria juntar o time às vésperas de uma competição de primeira divisão, né? Futebol não se faz assim. E a gente já teve vários e vários exemplos de como o futebol, os times que fizeram isso sucumbiram, né? Acabaram caindo na segunda divisão, fazendo péssimas campanhas, mas o fato é que, jogando ou não, sem preparo físico, a Sociedade Esportiva Pontaporanense precisa somar os seus primeiros 3 pontos no jogo contra o Costa Rica em Ponta Porã. Se não somar, vai ter complicações aí para o restante da temporada. Nessa final são só 9 jogos, essa já é a terceira partida da Sociedade Esportiva Pontaporanense no campeonato. Lembrando que são 10 equipes, as 2 últimas colocadas caem para a segunda divisão. E os 8 se classificam, né? Os 8 primeiros se classificam para a segunda fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense. São essas as informações que tinham prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Seu Cora FM 91.5, também na TV Web Ponta Porã Informa.